Foi numa terça-feira, era feriado na minha cidade, a gente trabalhava por escala, não tinha sábado, domingo, feriado. Eu me peguei sentado em cima de um palete todo sujo de pó de pedra. Eu falei, gente, tem tanta gente que ganha dinheiro online, tanta gente que ganha dinheiro, por que eu também não posso? Eu não quero isso pra minha vida. Cheguei em casa naquele mesmo dia e falei com a minha esposa, meu corpo chega a arrepiar, quando o Mateus nascer, eu não trabalho mais pra ninguém. E quando foi no meu primeiro mês, o que era pra virar uma renda extra se tornou R$5.000. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maxwell Correia. Eu sou Danilo Correia. E juntos vamos apresentar alguém muito especial, que veio de uma luta e muita superação, de uma casa simples e trabalho pesado lá no interior. Ele sonhou com uma vida melhor para a sua família. Com coragem, investiu dinheiro do aluguel e fez a primeira venda de R$300. A prova que ele estava no caminho certo. Com disciplina e horas de estudo, conquistou mais de R$40.000 no digital, no orgânico e sem aparecer na internet. E hoje inspira dezenas de pessoas a transformarem suas vidas. E é com muita alegria que estamos aqui com Paulo Ricardo. E aí, Paulo, e aí, tudo Danilo, bem? Max, gente, é um prazer imenso estar aqui. É mais que um prazer, para mim é uma gratidão primeiramente a Deus por me proporcionar estar aqui, a minha família e a vocês por terem me fazer esse convite. E eu espero que esse papo seja um papo leve, mas com muito ouro para entregar para a galera. Arrasou! Aê, maravilha! Paulo, é um prazer, tá? Receber você aqui. Sua história ela é inspiradora, de coração mesmo, a gente fica impressionado com sua história. E eu já queria te perguntar, o que você fazia antes de começar no mercado digital? Conta um pouquinho pra gente como é que era a sua vida, onde você trabalhava, como é que era? Perfeito. Eu comecei a minha vida adulta muito jovem, tá? Eu comecei com 16 anos, já fui morar sozinho. Então, eu sempre fui aquela pessoa que sempre tive garra, fome de querer algo melhor para mim. E logo assim eu conheci a minha esposa. Foi inclusive ela a divisora de água. Eu não vou dizer nem o fato de entrar no digital, mas ela foi a divisora de água na minha vida. Só que antes do digital, eu trabalhava no supermercado, 4 anos trabalhando nos supermercados. Depois no mercado, eu comecei a trabalhar de ajudante de ensacador. Trabalhei mais ou menos aproximadamente 9 meses, ganhava um pouco mais de um salário mínimo, mais ou menos R$1.900, até perceber que essa não era o que eu queria de fato ter para minha vida. Eu lembro que a gente conversando com o Danilo, a casa que a gente morava antes, a minha esposa lavava roupa dentro do banheiro, lavava a louça dentro do banheiro. Eu lembro que chegou um tempo que ela falou assim, eu vou morar com você. Eu falei, você é maluca? Como que você vai morar comigo? Eu não tenho nem louça, como você vai morar comigo? E por isso que eu falo que toda vez que eu vou começar a falar do digital, começar a falar da minha, eu sempre tenho que exaltar a minha esposa, porque é a pessoa que me deu e me dá força para continuar no digital, toda a dificuldade que tem, e foi ela que esteve comigo no meu começo e está até agora. Maravilha! Uau, que história! E me conta, como é que você conheceu o digital? O digital eu conheci, eu falei isso lá em Vitória, eu tenho sempre que contar essa história. Eu trabalhava muito pesado, meu último emprego foi no sacador, e era um trabalho muito pesado, onde eu acordava de muito cedo, tipo, saía 4 horas da manhã, e chegava em casa só de noite. Então, eu percebi que aquilo não queria aquilo para mim, e comecei a pesquisar sobre como forma de ganhar dinheiro. E o algoritmo do Instagram, ele é complicado, ele te escuta, tá? Ele te escuta. E do nada começou a aparecer uma mulher em Pedra Azul toda hora pra mim, começou a aparecer uma mulher toda hora, tem a mudança de vida aqui. Eu comecei a ver, eu quero o estilo de vida daquela mulher, eu quero viver o que aquela mulher tá vivendo, que foi o anúncio da Maxwell. Isso foi em novembro. E acabou que eu não comprei, passou dezembro, o perrengue foi aumentando. Quando chegou dia 2 de janeiro, eu me dei a oportunidade de entrar pro digital no dia 2 de janeiro de 2025. Uau, o Paulo já faturou mais de R$40.000 no orgânico, tá? Um alcance, assim, incrível mesmo. E eu fico impressionado com sua história, cara. Eu queria saber, Paulo, o que te motivou a começar no mercado digital?
Qual foi o motivo, assim, que te fez, não, eu preciso começar no mercado digital, eu tenho que começar? Então, as pessoas hoje, acredito que muitas pessoas estejam passando, você que está vendo, por dificuldade financeira, só que no meu fato não foi isso, de verdade não foi, embora eu não tinha uma vida legal, só que quando eu era novo, a minha mãe foi embora, eu tinha 2 meses de idade, então eu cresci num lar onde eu não tive a presença de pai e mãe junto. Sim. E quando a minha esposa ficou grávida, eu acordava muito cedo e chegava só de noite. E daí me bateu aquela lembrança de nunca ter... O meu pai sempre... Inclusive, meu pai... Hoje, a gente não tinha uma relação boa. Hoje é meu melhor amigo, é meu pai. Nossa. Isso graças a vários fatores, mas o digital foi um deles. E eu falei que eu não queria que meu filho crescesse sem um pai presente. Então, nem foi pelo fato do dinheiro. Eu pensei, eu posso fazer a mesma renda que eu ganho onde eu trabalho em sacador, eu posso fazer no digital. Para mim estava ok, o salário mínimo estava ok. E graças a Deus, eu entrei, adquiri a mentoria e quando foi no meu primeiro mês, o que era para virar uma renda extra, se tornou R$5.000 no meu primeiro mês. Maravilha. Então foi o seu filho, né, que foi o... A minha grande motivação é o meu filho. Primeiramente é Deus que me dá força. Segundo é minha esposa, que no começo não é que ela não me apoiou, mas ela tinha um pouco de medo. E principalmente o fato de eu querer ser um pai presente na vida do meu filho, ser um esposo presente na vida da minha esposa. Me conta uma coisa, Paulo. A sua história ela é muito marcante. É poderosa. A quantidade de gente que se coloca assim como você, que passa pelas coisas que você trouxe aqui, né? Houve algum momento que você não acreditava no digital? Por exemplo, teve algum dia que você pensou assim, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa nova? Qual foi o momento que você decidiu que você precisava de fazer algo novo? Que você precisava de mudar o teu rumo? Eu lembro de um dia, eu trabalhava um serviço muito pesado, que era em sacador de pó de pedra. Onde a gente pegava, para quem já trabalhou de construção civil, quem está construindo sabe, um saco de cimento ele é muito pesado. Então, a gente fazia palete, cada palete era com 35 sacos. A gente fazia 50 paletes no dia. Já teve dia de eu chegar em casa com febre de tanto cansaço. E teve um dia, eu lembro até hoje, foi numa terça-feira. Era feriado na minha cidade, a gente trabalhava por escala, não tinha sábado, domingo, feriado. Eu me peguei sentado em cima de um palete todo sujo de pó de pedra. Eu falei, gente, tem tanta gente que ganha dinheiro online, tanta gente que ganha dinheiro mais fácil que isso, por que eu também não posso? Eu não quero isso pra minha vida. Cheguei em casa naquele mesmo dia e falei com a minha esposa, meu corpo chega a arrepiar. Quando o Mateus nascer, eu não trabalho mais pra ninguém. Olha. Meu Deus. É surreal. E eu acho que esse foi um fator determinante, porque eu coloquei mesmo no meu coração, aquilo me deu uma crença que se existiam várias pessoas que podiam e faziam aquilo, eu não era pior do que ninguém. Tá? Eu sabia que tinha um esforço, mas o mesmo energia que eu colocava lá, eu sabia que se eu colocasse a energia no lugar certo, eu talvez não poderia ganhar muito igual a galera ganhava, mas eu poderia tirar o meu salário que eu tirava lá. Exatamente. Então, eu falei com a minha esposa que quando o nosso filho nascesse, eu não estaria trabalhando para ninguém. E quando ele nasceu, eu não estava e eu falei que eu nunca mais voltaria. E graças a Deus, já fazem 9 meses, totalmente no orgânico, tá? Sem investir R$1. Pago as contas lá de casa, pago o meu aluguel. Hoje eu moro nos principais bairros da minha cidade. Moro numa casa que ninguém na minha família nunca morou. Uma geração inteira da minha família nunca morou. Hoje eu moro numa cidade, na minha cidade. O meu pai, um casamento de 18 anos que meu pai teve. O meu pai nunca teve o que eu tive com 2 anos de casamento. E isso eu vou voltar a repetir. Isso é graças à minha esposa que me motivou e ao meu filho. Primeiramente a Deus, a minha esposa e ao meu filho. Que história inspiradora. Maravilha. Meu Deus. Eu percebo, Paulo, que você já tinha a mentalidade de empreendedor, a mentalidade para prosperar antes mesmo de entrar no digital. Porque você disse, eu nunca mais vou trabalhar para os outros. E eu queria saber de você, como é que foi a sua primeira venda? A primeira venda que você fez, o que você sentiu, quanto que foi essa venda, enfim. Fala pra gente aí o que você sentiu quando você deu, assim, você viu e percebeu que o digital, ele de fato é real.
Eu entrei na mentoria no dia 2 de janeiro, entrei pro digital, de fato, no dia 2 de janeiro. E eu fiquei tentando vender um produto que eu não me identificava, mas eu achei que vendia muito. Acabou que eu troquei esse produto e fui para outro produto. E mais ou menos com 15 dias de mentoria, eu trabalhando ali no orgânico, caiu R$300 de comissão. Aí eu falei, R$300 de comissão? R$300? Eu falei, mas é R$300. Aí eu falei, esse negócio dá certo. Só que isso foi no início do mês, a plataforma que eu trabalho hoje, ela só paga no dia 10. Então era R$300 de comissão, mas não estava vivo na minha mão, era R$300 de comissão. E fui fazendo, 2.000. Aí quando bateu R$2.000, eu falei, tem um trem errado. Mandei mensagem pro Maxwell. Eu não vou esquecer desse dia, eu até tirei o print. Falei com ela, Maxwell, tô passando para te agradecer. Eu lembro que foi mais ou menos assim, tô passando para te agradecer. Tá aqui o print. Com 18 dias de mentoria, eu tinha feito R$2.000. Só que aí, eu digitando a mensagem, eu falei, 18 dias, eu fiz R$2.000. Você quer saber? Ô Maxwell, até o final do mês eu vou bater 5.000. Isso aí. Vou bater R$5.000 até o final do mês. Já tinha feito 2.000 com 18 dias, eu falei, até o final do mês eu faço mais 3. Pronto. E fechei o mês com 5.000. Nossa, que isso, maravilha. cara, isso é de uma energia, de uma frequência de quem quer romper que é surreal. A gente falta palavras, né, para expressar aquilo que a gente sente ouvindo você falar, né? E embora você tenha feito essa venda, você tenha conseguido conquistar os seus R$5.000, qual foi o momento que você sentiu dificuldades nesse período que você começou? Qual foi a dificuldade que você encontrou? Eu acho que eu não tive dificuldade, porque de fato o digital é muito simples. O que você tem que fazer, o que você tem que aplicar é muito simples. Talvez se eu tivesse dado menos ouvido às pessoas, talvez eu estaria num patamar melhor. Mas em relação a aplicar, a fazer acontecer, eu não tive dificuldade nenhuma. O meu problema é que às vezes eu escutava palavras que me desmotivavam. Eu estava numa frequência, chegava alguém, falava alguma coisa, aquilo abaixava a minha frequência. Então eu acho que isso foi o que me travou um pouquinho no começo e que me deu mais dificuldade, eu acredito que foi isso. E a preguiça também. Eu era muito preguiçoso. E realmente, quando a gente está começando no digital, a gente parece que se importa muito com o que as pessoas falam. E de fato, as pessoas falam muitas coisas. A pessoa não está na mesma frequência, ela não está com a mesma mentalidade, e aí a gente pode acabar desanimando. Mas aí que está o divisor de águas. Quem não dá ouvidos para palavras negativas, segue em frente e consegue alcançar resultados, que foi o seu caso, e conseguiu aí escalar um resultado incrível, porque não é fácil no orgânico. Fazer R$5.000, R$6.000, R$7.000 no orgânico no mês é um resultado muito bom. É porque assim, as pessoas às vezes elas travam, porque um resultado como esse que eu tive, muitas pessoas querem ter. Só que elas acham que eu tive esse resultado do dia pra noite. Sim. Mas não, eu virava... Porque eu trabalhava um dia sim, um dia não. E na minha folga, eu ficava 16 horas estudando. Eu ficava, às vezes, horário de almoço estudando. Então eu tive que abrir mão de muita coisa. E as pessoas, elas querem ter os mesmos resultados, só que elas não querem ter o mesmo esforço. Então eu acho que o que foi divisor de água para mim no meio disso tudo foi isso, foi fazer o que precisava ser feito independente do sacrifício do que eu tivesse que abrir mão no momento. Certo. Então, sobre o teu resultado, Paulo, ele foi todo no orgânico? Qual foi a estratégia que você aplicou? Porque a gente sabe que no mercado as pessoas elas têm muitas travas às vezes de não tentar, de não ser constante, né, no orgânico, porque dizem que é mais dificultoso, enfim. Mas qual foi a estratégia que te fez faturar mais de R$40.000 e como é que você fez? Realmente no orgânico, não que o tráfego pago, ele não dê trabalho. Ele também dá muito trabalho, mas o orgânico ele requer um pouco mais de mão na massa. Tá? Então, o orgânico você tem que, quando não tá dando bom, você não tem como metrificar muito o orgânico. E eu usei várias estratégias. Eu usei PAP, que a gente chama de porta a porta. Eu usei grupos de WhatsApp, que inclusive foi o que eu escalei mesmo, que foi grupos de WhatsApp, onde eu ficava... Com automação, hoje em dia tem automação, então é mais fácil, mas quando eu comecei não tinha. Então, eu
300, 400 grupos, eu ficava mandando mensagem 3 vezes por dia para 300, 400 grupos. 300, 400 grupos? Na mão, um por um. Então eu passava, tipo, a manhã toda fazendo, depois a tarde toda fazendo e até de noite fazendo. E isso chegava muito lead, muito lead. Por que as pessoas não têm, acho, como a Max me perguntou, acho o orgânico difícil? Porque as pessoas não estão dispostas a fazer tudo isso, tá? Era muito trabalhoso. Meu celular travava de muita mensagem, meu celular era ruim, até eu comprar um melhor, meu celular era ruim, meu celular travava de muita mensagem. A minha esposa me chamando, querendo minha atenção. Então, uma coisa também no orgânico que a Max perguntou, voltando àquela pergunta, a minha esposa queria minha atenção e eu não conseguia dividir, porque eu queria muito dinheiro. A minha esposa falou, você só pensa em dinheiro? Eu falei, no momento sim. No momento, porque tá difícil as coisas, a gente tá devendo, a gente tem que pagar o mercado, o menino nascendo. Então, no momento, eu só pensando em dinheiro. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa. E no orgânico foi desse jeito. Eu usei, voltando para a estratégia, o PAP, foi a estratégia que eu usei. Não muito, porque eu falei, esse negócio de sair de casa não é comigo. Então, aí eu descobri essa estratégia do WhatsApp e foi a que me deu mais resultado, foi essa no orgânico, essa estratégia de grupos do WhatsApp. Uau, Paulo, e sinceramente o resultado que você tem no orgânico, ele chega a ser maior do que o resultado de muita gente que trabalha com tráfego pago e não consegue fazer esse resultado no mês, cara. 5, 6, 7 mil reais no mês no orgânico é um resultado muito grande. E eu queria te perguntar, qual que é o segredo para você? Qual que é o segredo para você manter essa constância, esse faturamento todos os meses? Porque você fatura todos os meses esse valor. Então, conta aí pra galera qual que é o segredo. Se você quiser revelar, pode ficar à vontade aí. Eu aprendi uma coisa com a Maxwell que eu nunca mais esqueci. A gente tem que ser... a gente não tem que ficar esperando as pessoas mandarem a gente fazer alguma coisa, faz isso, faz aquilo. Então, eu percebi as coisas muito rápido. Às vezes, porque o orgânico é uma fonte que ela seca. Tá? Você não vai viver de orgânico, você não vai ficar rico com orgânico você não vai... Mas você consegue levantar um caixazinho. Então, às vezes, quando a estratégia estava dando ruim, eu pesquisava outra estratégia. Então, eu acho que para você se manter num período de 9 meses, de 7, 8 meses no orgânico, eu acho primeiramente a resiliência, porque o orgânico dá ruim, uma hora dá ruim. E você não esperar ninguém mandar para fazer. Vai pesquisar, tá dando ruim aqui, vai para cá. Essa estratégia deu ruim, procura outra estratégia. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, gente. Esse faturamento meu foi no orgânico, mais de 40 mil faturado no orgânico. Mas se eu pudesse, eu não teria ficado esse tempo todo no orgânico. Pronto. Se eu pudesse, eu não teria ficado. Eu fiz 40 mil no orgânico, mas se eu tivesse desde o segundo mês investido em tráfego pago, eu já tinha feito 200. Com certeza. Tráfego pago. Cara, que surreal. O que você falou aí. E você sabe uma coisa? O teu posicionamento que você disse abriu uma pergunta assim na minha cabeça. Você acha que a pessoa que dá certo no orgânico, ela fica mais preparada para fazer tráfego pago? Com certeza. Com certeza, porque hoje quando chega um lead para mim no tráfego pago, ele só não compra, ou ele compra, na verdade, ou ele me bloqueia. Porque o cliente chegar a falar que está sem dinheiro com 50 na objeção, se o cliente chegar a falar que vai falar com o marido, eu falo para ela criar vergonha na cara e assumir as rédeas e comprar. Então, o cliente, ele só não compra hoje, depois que eu passei essa toda a trajetória no orgânico, porque o orgânico, o que acontece? O orgânico, você pega muito lead frio. Sim. Então, quando você consegue converter essa venda no tráfego pago, o lead já vem muito mais quente. Não necessariamente que vem mais quente, mas muito mais quente que o orgânico. Então, é muito mais fácil. Então, quem consegue um faturamento legal no orgânico, você que está fazendo orgânico, tá legal, junta o caixa, não vai pagar a conta agora. Vai pagar a conta, mas não agora. Investe em tráfego pago. Que orientação surreal. É como se você estivesse treinando, se qualificando sem investir. Isso aí. Além do conhecimento, e você fica fera naquilo. Isso aí. Porque eu passei várias vezes. E outra coisa também que eu acho que no orgânico o Danilo falou, e é importante eu falar, gente, as aulas que não sei quem está vendo se tem suporte, entra no suporte,
pergunta, não tente tudo com a força dos seus braços, porque hoje a gente tem, não sei qual a mentoria que você faz parte, se você já está no digital, você que não está, mas eu tive mentores que estão aqui, não é porque eu estou aqui, mas mentores que me ajudaram na minha caminhada e eu paguei por isso. Então, usufrua do que você pagou, usufrua do suporte, tudo direitinho, pergunte. Então, quando eu via que estava dando ruim no meu atendimento, eu ia lá e perguntava. E isso também no tráfego, isso em todos os setores dentro do mercado. Muito surreal isso, Paulo. É mérito seu, tá? Sua dedicação, seu esforço. A gente te acompanha desde o início e você é uma pessoa diferente, tá? Pela sua energia, pela sua dedicação, pela sua garra, vontade de vencer, de crescer, a sua maturidade, mentalidade. Você pensa muito na sua família, na sua esposa, no seu filho. E eu tenho certeza que você vai muito longe, porque uma das características da pessoa que vai crescer no digital é que ela busca muito, ela quer muito. E ela corre atrás. Quando não está dando certo de um jeito, ela vai tentar de outro jeito. Ela sempre encontra uma solução. E eu queria te perguntar aqui, o que mudou na sua vida hoje? Na sua família, na sua rotina? Como é que está sendo hoje para você ter essa liberdade de estar no digital, de estar faturando no digital, estar ganhando não, né? Ninguém ganha. Conquistando, faturando através de vendas, um valor de 6, 7 mil reais por mês no digital. Como é que está a sua vida hoje? Eu não falo nem na parte financeira, mas na parte do dinheiro te dá um pouco mais de liberdade, de não ser CLT, de não ter um horário ali para estar entrando numa empresa e saindo à tarde, sabe? Como é que está a sua vida hoje? Porque você tem mais liberdade para estar com sua família, com seu filho que é novinho ainda também, né? Eu acho que além do dinheiro, e muito além do dinheiro, muito além, porque se eu trocaria tudo hoje, se tivesse algum... Graças a Deus, minha família tá todo mundo bem, mas se minha família ficasse doente, eu trocaria todo o faturamento que eu já fiz até hoje para ter ali a saúde da minha família. Então, além disso... muito além do dinheiro, a possibilidade de poder hoje, numa segunda-feira, meio-dia, levar meu filho na praça. De hoje, uma sexta-feira, eu poder sair da minha cidade e vir aqui em outra cidade, 2 horas, tranquilo, sem ninguém me mandar. De poder, às vezes a minha esposa ligar, querer um lanche, eu poder dar um dinheiro, eu não tinha condição de dar um lanche. E eu estava conversando com o Danilo, eu não cheguei a falar com a Maxwell, a minha maior realização, a minha primeira maior realização no digital foi conseguir colocar um aparelho no dente. Uau. Eu não tinha 300 reais para colocar um aparelho no dente, eu não tinha, não sobrava, eu não tinha dinheiro para colocar, tá? Então isso foi uma das minhas maiores realizações também, porque as pessoas falam que o dinheiro não compra tudo, mas o dinheiro também é importante, eu não tinha esse dinheiro. Então, acho que hoje eu moro numa casa boa. A gente morava numa casa, igual eu já falei, que a minha esposa lavava prato, talher dentro da pia do banheiro, porque a gente não tinha pia. Quando a minha esposa falou que ia morar comigo, eu falei, você é maluca, porque eu não tenho nada. A minha cama quebrou, a gente dormia no chão. Eu lembro que tinha uma época, a mãe dela falou pra ela não parar de ir pra lá, mas ela tava gripando direto, porque tava muito frio, a gente dormia no chão. Porque não tinha, a minha cama estava quebrada. Ela trouxe aquele monte de roupa dela, a gente botava dobrado em cima da cama. Hoje a gente mora numa casa que eu pago quase o valor que eu recebia na firma que eu trabalhava. Tem um conforto, meu filho consegue brincar. Quando meu filho nasceu, a gente morava numa casa que eu falava que era uma panela de pressão. Quando estava no calor, meu filho ficava cheio de brotoejo. Hoje meu quarto tem até ar-condicionado. Eu sei o que você está falando. Nossa, que maravilha, né? A minha esposa, quando ela ficou grávida, ela lavava a roupa dentro de um tanquinho com a tampa toda quebrada. Ela lavava a roupa grávida com barrigão dentro do tanquinho. E ela falou assim, eu não consigo, eu não aguento mais, o Mateus vai nascer, eu vou botar de resguardo. Hoje a minha esposa tem uma máquina de lavada melhor. A minha esposa, às vezes a gente acordava de madrugada para fazer mamadeira e era muito trabalhoso, né? Eu consegui comprar um simples micro-ondas para esquentar uma madeira do meu filho. Gente, é um micro-ondas, mas eu não tinha dinheiro na época. Eu não tinha dinheiro para comprar um micro-ondas. Então, eu acho que essas são as coisas que o digital me proporcionou a viver, que se eu tivesse no meu trabalho antes, eu não conseguiria viver, com certeza.
Eita, que eu fiquei emocionada. É forte. É porque a gente já viveu Meu Deus tudo do isso céu. e a maioria Forte. dos brasileiros, muita gente vive isso também e consegue se identificar com o que você está falando. Eu lembro uma vez, e essa história sempre vai ficar marcada. A minha esposa comprou, a gente mudou da casa que a gente lavava roupa no banheiro. E a gente foi para outra casa é um pouquinho maior, mas era um forno, mas era um pouquinho maior. Aí eu falei, aqui dava para colocar uma televisão. Mas que televisão a gente não tinha? Aí a gente foi lá na loja, né? Aí o nome sujo, meu, dela sujo, não tinha como. O meu sogro tirou a televisão pra gente. A gente pagou 15 vezes uma televisão. Em 15 vezes uma televisão. Porque eu não tinha condição de comprar uma televisão à vista. Já a máquina de lavar, eu fui lá e paguei no Pix. Olha a diferença, olha a diferença. Às vezes as pessoas acham que a mudança de vida digital é você ter carro de luxo, mas para mim, eu não tinha o básico. Uma máquina de lavar é necessidade? Não, eu tinha um tanquinho, mas eu queria proporcionar uma máquina de lavar à minha esposa. Ela merecia uma máquina de lavar, porque ela não aguentava mais lavar e eu, como um homem da família, provedor, aquilo me incomodava. Tô vendo a minha esposa estar grávida, eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. E dar uma máquina de lavar é a mesma coisa que eu estar andando de um carro. Para mim, é a mesma realização, entendeu? Sim. E Paulo, o teu posicionamento, ele teve uma mudança com toda certeza no decorrer desse tempo, até mesmo antes, durante, enfim. O que aconteceu? Como é que você fez? O que você consumiu? Onde você esteve? Com quem você andou? O que você leu? Aonde a tua mentalidade começou a mudar? O que aconteceu? Você consegue falar a respeito disso? Você fala para entrar no digital ou logo assim que eu... A tua postura para a sua mudança de visão. Eu acho que é uma frase que é bem clichê, mas que muda totalmente. A ambiência, ela muda totalmente o jogo. Então, quando eu comecei a parar de consumir conteúdos, que eu falo filmes, essas coisas que não me davam retorno, eu acho que mudou meu jogo. Então, eu comecei a assistir mais podcast, comecei a trocar mais ideia. Eu sempre conversei muito com o Danilo, às vezes assunto até mesmo pessoal mesmo. Eu comecei a conversar com pessoas que iriam elevar o meu nível. Então parei daquele erro que eu cometia de dar ouvido para pessoas que só me botavam para baixo. Parei de frequentar lugares também, principalmente, que sugava a minha energia. Então eu acho que isso me ajudou bastante. Uau. Paulo, é incrível. A gente fez essa pergunta, Maxwell, porque realmente a sua postura e a sua mentalidade, ela tá num nível incrível, sabe? A gente tem muita admiração por você e as pessoas que estão te ouvindo aqui agora percebem também que é uma postura de maturidade, de alguém que está crescendo e que vai crescer cada vez mais. E eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, eu não acreditava no início no digital. Quem começou primeiro foi a minha esposa, a Maxwell. E depois eu vim, quando eu percebi que ela estava começando a faturar ali no digital, eu acreditei, porque eu vi resultado, aí eu deixei a construção civil e vim trabalhar com ela no digital. Aí a gente faturou aí, graças a Deus, milhões aí no digital, né? Quase 3 milhões agora. Exatamente. E eu queria te perguntar uma coisa. A sua esposa, a sua família sempre acreditou no digital, acreditou em você quando você começou? Porque eu sei que eu não julgo ninguém, porque eu não acreditava no início, porque era uma coisa nova. Então, tudo que é novo, a gente demora um pouquinho para acreditar, para entender, né? E eu queria saber, você começou sozinho, assim, sua esposa acreditava em você no início? Eu venho de um meio de família, minha esposa também, onde a internet é uma coisa que talvez seja até criminosa, pecado você ficar toda hora na internet. Então, quando eu comecei e falei com a minha esposa que eu nunca mais iria trabalhar para ninguém e iria trabalhar com o digital, não é que ela não me apoiou, mas ela teve muito medo. Eu lembro de uma frase, eu não vou esquecer a frase que ela falou para mim. Ela falou, eu tô grávida, qualquer problema que der, eu não tinha dinheiro para começar, eu só tinha o dinheiro da mentoria. Eu falei, eu não aguento mais trabalhar, eu vou investir. Ela falou, eu tô grávida, nosso filho vai nascer, qualquer problema que der, a responsabilidade é sua. Olha! Ela falou assim comigo.
E aquilo me deu um frio na barriga tão grande, mas eu falei, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. E fui pra cima e graças a Deus eu tive o resultado. E logo assim depois, até pouco tempo ainda, a mãe dela, ainda toda vez que via uma vaga de emprego, ela falava, ô Paulo, estão precisando de gente, coloca currículo. Estão precisando de gente, coloca currículo. Porque eu faturava, mas ela não via. E eu me sentia muito constrangido. Eu já estava faturando e às vezes a minha esposa chegava em casa, eu estava sentado no sofá, com o celular na mão, trabalhando, mas tipo, estava sentado no sofá. A gente, homem, por ter... Não é preconceito a palavra, mas o que a gente tem não tinha mentalidade, da onde eu venho, não tem essa mentalidade que se pode trabalhar, eu me sentia constrangido. Para mim, eu tinha que tá com a enxada na mão, tá com a marreta na mão. Me sentia muito constrangido de estar sentado no sofá. Tava fazendo dinheiro? Tava, mas eu tava sentado no sofá. Hoje em dia não. Hoje em dia ela mandou levantar o pezinho e tal, pra ela passar o paninho dela. Mas hoje eu já... Na verdade, hoje eu tenho um escritório. Antes eu comecei a trabalhar do sofá. Hoje eu já tenho o meu escritório, que é mais separado. Mas antes foi muito difícil de colocar na cabeça dela. Até o dia 10 do mês de fevereiro, foi onde eu recebi, eu tinha faturado, entre aspas, tinha caído a comissão, só que eu não tinha sacado ainda. Aí quando eu saquei, ela ficou tranquila. Tanto que quando eu inverti na mentoria, ela ficou um pouco receosa e depois eu comprei um curso de quase R$2.000. Eu falei, o que você acha? Ela falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que vai dar certo. Eu falei, então compra. Porque já o resultado, ele te justifica, ele fala por você. Sim. Se o primeiro investimento deu certo, começa a confiar. E às vezes a maioria é mulher, às vezes elas, meu marido não me apoia. E não vai te apoiar. Ele não vai te apoiar agora. Você vai ter que construir o seu resultado para ele te apoiar. Meu marido não tem apoio, vai sem apoio. Vai sem apoio porque eu não tive o apoio da minha esposa ali fazendo carinho, fazendo massagem do meu ombro. Mas eu falei, eu vou fazer dar certo, vou pelo menos dobrar o valor para tentar recuperar o dinheiro que eu investi. E 5.000 foi consequência, mas o que me fez ter resultado foi dar o primeiro passo. Uau! Surreal. E Paulo, você, falando da tua esposa, é algo muito interessante. A gente já viveu muito disso, né? Do resultado. E eu queria que você soubesse que a sua esposa tem muito orgulho de você. Ela deixou uma mensagem pra gente ler pra você aqui. Sério. Nossa, é possível. Eu vou ler pra você. Meu amor, quero que você saiba que eu sou muito grata por tudo que você fez e faz pra nossa família. Ver você se esforçando, indo atrás dos seus sonhos e buscando sempre o melhor pra nós nos enche de orgulho. Sua dedicação e coragem são inspiradoras. Estarei sempre do seu lado, torcendo por você e apoiando cada passo seu. Surreal. É surreal porque eu falo que a minha esposa, eu estava conversando com o Danilo no almoço e eu nunca tive a proximidade com meu pai. E logo assim que eu conheci minha esposa, eu mudei em todas as áreas da minha vida, todas as áreas, e mudei para melhor. E tem uns 15 dias já, meu pai estava lá em casa, e ele falou que reaproximou eu e dele. Hoje meu pai, meu melhor amigo, foi minha esposa. Então, se não fosse por ela, hoje eu não estaria dentro do digital, hoje eu não teria sido reconhecido pela mentoria, não teria pegado plaquinha de faturamento e não estaria hoje dentro do podcast. Então, se eu tenho uma pessoa para agradecer, primeiramente é Deus, porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente nem estaria aqui. E segundamente é minha esposa. Acima de tudo, é minha esposa. Palmas para a esposa do Paulo. Arrasou. Deus abençoe a família de vocês, tá? Mesmo sem acreditar, eu falo que já teve noites de eu estar lá no computador, no celular, que eu não tinha computador na época ainda. Eu lembro acho que foi virada de ano, se eu não me engano. Não virada de ano não, foi depois do carnaval. E a minha esposa brava, porque vem deitar, amor, vem deitar. Eu falei, não, só mais pouquinho. Eu falei, nossa, no outro dia ela vai estar uma fera. Mas outro dia ela entendia, falou, não, já que é seu trabalho,
Então, eu devo muito à minha esposa, porque mesmo ela não tendo medo, ela continuou fazendo as coisas dela. Quando eu tinha resultado, ela a primeira a torcer por mim, a primeira a me apoiar quando eu tinha resultado. Então, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, se eu sou o Paulo que as pessoas do Instagram me conhecem hoje, é 100% primeiramente a Deus e depois a minha esposa. Que história, Paulo. Aproveitando, né, que você falou do seu Instagram, a gente vai deixar o teu arroba. Qual é o seu arroba? pauloricardo.oficial. A gente vai deixar na tela para que as pessoas consigam te acompanhar. E, meu amigo, a gente separou para você um presente bem símbolo, é um símbolo da tua presença aqui, do carinho que a gente sente por você. O nosso primeiro participante. Posso Espero abrir? que você goste. Sim, pode. abrir. Nossa, eu amo. Minha esposa ama mais. Ela ama mais esse aqui. Ela ama muito mais. Leva pra ela já. Leva pra Não, ela. com certeza. Se eu chegar faltando um, ela vai me matar. Pode abrir? Pode. Uau! Vai levar pra tua casa. Essa aqui vão ter várias xícaras do café, tá? Vão ter várias. Eu adoro café, gente. Muito lindo. Muito obrigado. Eu amei. E amei estar aqui. Top. Muito obrigado. Top demais. Caramba. Gente, que legal, tá? Linda, né? Nossa, bonito. E o preto, ele dá... Eu acho que o preto é muito da imponência, A né? primeira de muitas que você vai ter. Amém. Pelo Brasil, tá? Amém. Pelo Brasil. Agora eu só posto stories agora tomando minha vergonha na cara. Só posto agora stories assim. Gente, que legal, que legal. Arrasou. Que bom que você gostou. A gente tá muito feliz. A gente vem se despedindo aqui do nosso primeiro encontro, nosso primeiro episódio do podcast. Uau. E foi uma honra ter você aqui, Paulo. Muito obrigada. Tá? Prazer foi meu, prazer foi Muito meu. obrigada. E dizer para vocês que teremos novos episódios. Se você gostou desse conteúdo, você pode se inscrever no canal, deixar o seu curtido, o teu like e enviar para um amigo, tá? Sempre teremos conteúdos como esse para impactar a tua vida cada vez mais. E foi isso, sucesso, Paulo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Muito gente. obrigado, Eu tô Paulo. muito feliz. Prazer. Eu